Podcast e hoje temos a honra e o privilégio de receber um dos cirurgiões plásticos que tem feito e apresentado cirurgias plásticas incríveis com uma legiãozinha incrível de fãs que eu sei que elas voltam lá no grupo postar super felizes e também uma outra parte de meninas que anseiam muito ser operadas por ele, doutor Diego Tanuri. Seja bem-vindo, doutor, tudo Obrigado, bem? Thalita. Tudo bem, e você? É uma Tudo honra, bem. né? Estar aqui nesse podcast Você aqui. sabe que a gente abriu e você foi um dos primeiros nomes a ser sugeridos pelas meninas para estarem aqui Verdade. conosco. Fico honrado, né? Na verdade, porque tá fazendo essa propaganda toda aí, esse Instagram, e fiquei até surpreso, né? Agora há pouco você falou desde quando que tá o Instagram. 7 anos. Parabéns. Obrigada, Parabéns, doutor. merece esse sucesso todo. Meninas, para você que não sabe, o Talinda Podcast é voltado para saúde, beleza, bem-estar e cirurgia plástica. Somos um grupo nas redes sociais, Instagram e Facebook, e a gente divulga informação segura, tanto segura que temos aqui a presença de um cirurgião plástico. Quer mais segura do que isso é impossível, né, doutor? Vocês são realmente a ponta de todos os procedimentos, tudo acaba desaguando no médico cirurgião plástico, confere? Confere. Cirurgião plástico na verdade, ele trata tanto a questão corporal, né, quanto a mental da paciente. Então, acaba vindo para a gente mesmo. Certo, a gente quando comenta assim de ser a última instância, né, de certa forma, é porque hoje com tantos procedimentos que às vezes são feitos de forma negligente e sobra para o cirurgião plástico ter que reparar esses danos. Isso, E porque vocês têm essa propriedade, esse conhecimento, sabedoria para tratar esses casos. isso. Acaba que, né, não sei se é essa forma que você quis dizer, quem não cursou fez o curso de medicina, cirurgia plástica, né, e acaba fazendo algum outro procedimento que acaba sendo negligente, né? Então, e a gente acaba recolhendo esses pacientes por amor à medicina também, para ajudar, né? É claro, acredito que ninguém vai querer fazer mal por, né, ser maldoso aí, mas tem que ter uma certa ética nesse ponto aí. Conhecimento, né? De às Isso, vezes não tem, quer fazer e faz errado. isso. Apresenta um pouquinho sobre a sua vida, doutor, quem é você, sua Bom, formação. sou de Arapongas, cidade vizinha aqui, né? Mas eu estudei em Londrina e acabei passando no vestibular. Na verdade, tinha passado em duas faculdades, né? Eu até brinco, porque em uma que eu passei, a minha irmã estudava lá, daí eu falei, pai, não quero morar com a minha irmã, né? Quero ir para outro lugar. E meus pais sempre, assim, fizeram de tudo, sempre me deram do bom, do melhor, não tenho até orgulho de falar isso, porque são minha base. E, enfim, fui para Marília, estudei em Marília, fiz os 6 anos de medicina e terminei. Quando eu estava lá, inclusive, eu fui assistir uma cirurgia plástica, estava no 2º ano de medicina. Na verdade, quando entrei, né, eu sempre quis medicina, nunca veio outra profissão na minha vida. E a primeira cirurgia plástica que eu assisti foi do Pedrelis, que é de Arapongas. Olha, E eu fui um dia pedir lá para ele, falei, ó, queria ver, e foi uma mamoplastia redutora. Aí eu olhei e falei, é isso aí que eu quero fazer. Aí ficou. Daí eu fiquei acompanhando o pessoal lá da universidade, ligas e tudo mais. E daí terminei medicina, são 6 anos. Aí você tem que passar em cirurgia geral. Aí você presta uma prova, né? E com vários candidatos. Enfim, passei na prova e fiz os 2 anos, fiz na FAMEMA daí 2 anos de cirurgia geral. Inclusive, igual eu estava comentando com esse Junqueira lá, que ele estudou na FAMEMA também. E depois fiz a prova e passei em cirurgia plástica
Então, daí já são mais 3 anos de plástica, são 11 anos. Aí você termina e presta uma prova, que é a prova de título, né? Que é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Aí eu lembro que eu deixei para tirar férias por último na residência, porque eu queria estudar, né? Aproveitar as férias para passar nessa prova de título. Que era de todos aí era mais difícil, porque você ia encontrar, são 2 fases. A primeira, né, escrita, e a segunda você passa com os bambambãs, que você estudou os livros e a prática, e você conversa com eles. Então era aquela coisa, né? Putz, vai encontrar os caras, né? Meu, li o livro do cara ali, e aí, como é que vai ser na hora, né? E graças a Deus deu tudo certo, né? Foi bem tranquilo a segunda fase, né? E estamos aí. Aí eu comecei em Arapongas, que a minha família era de lá, e montei um consultório aqui também, que como eu já tinha estudado aqui, eu gostava da cidade. E, na verdade, eu quase fiquei em Balneário Camboriú. Porque quando eu fui estudar lá, né, meus pais tinham um apartamento lá e eu fiquei 3 meses trancado. Aí o pessoal fala, nossa, você ficou num lugar bom, né, para estudar, né, Balneário, você conseguiu estudar. Eu não deixava nem meus pais irem para lá. Falava, não quero que ninguém apareça aqui, que eu quero passar nessa prova, né? E, enfim, aí minha irmã ficou... E eu gostava muito da cidade. Tinha uma qualidade de vida lá, você viu o pessoal correndo na praia, né? Porque era fora de época, na verdade. Então, é outra Balneário Camboriú. Enfim, minha irmã ficou grávida, aí eu fui chamado para ser padrinho da filha dela, Maria Eduarda. Aí eu vim embora. Eu falei, vou montar o consultório aqui, então. Aí montei em Arapongas. Aí, acho que uns 3, 4 meses depois, já montei aqui. Ficava aqui na Souza Naves. E começou a dar, né, bastante fluxo. Aí eu falei assim, bom, vou ficar com os 2, né? Só que eu vou morar em Londrina, porque é uma cidade que eu gosto, sempre gostei, e vou ficar em Londrina. E foi assim, por alguns anos aí, que não vou nem comentar, né, para não parecer a idade. E acabei ficando em Londrina mesmo, mas atendendo Arapongas. Aí quando veio a pandemia, eu já estava, né, não é que estava cansado, estava me desgastando muito, porque às vezes eu fazia consultório lá, às vezes atrasava, por mais que eu deixasse um espaço de tempo, às vezes precisava encaixar alguma paciente, e aí eu operava aqui. Então começou a ficar ruim para mim. Aí eu fiz uma enquete com as minhas pacientes, né, de lá e de Apucarana, tem bastante paciente de Apucarana também. Acho que depois de Londrina é Apucarana e Arapongas. Se elas iriam vir para cá. E elas falaram, não, para onde você for a gente vai. E acabei que estou só aqui. Então, quando começou a pandemia, eu saí de Arapongas. É mais ou menos isso. E eu até fui para Cambira. Com a Lígia, entregar uma poltrona, e era uma paciente sua. Eu falei assim, gente, que desse lado de cá, acontece. Né? Acho que provavelmente por conta da região, né? Isso. O pessoal te conhece pelas regiões. Isso, bem isso. E, doutor, e hoje a gente sabe que você tem uma espécie de... Hoje nosso tema é lipoaspiração HD, em alta definição, é sobre o que a gente vai falar. Mas você tem uma linha que prefere seguir na cirurgia plástica? Existe alguma cirurgia que você não faz, que você não gosta de fazer, que você não atende, ou faz todas? Como que você trabalha? O que eu não faço é prótese de glúteo, né? Sei fazer, fiz na residência, tudo, mas era uma coisa que falava assim, eu não quero fazer, né? Então, quando me procuro, eu até indico alguns colegas daqui, né, que eu acho que faz bem, prótese de glúteo, e reconstrução de mama, né, que é uma parte reparadora, então já tem uma equipe, né, que já faz essa parte aí, então é uma equipe multidisciplinar, então agora das outras eu acabo fazendo todas. Rosto, face, nariz, todas essas você faz? Isso. Mas o que mais é, como a gente está aqui representando, de certa forma, claro, nosso programa é para todas
as mulheres do Brasil e mundo. Mas a gente representa uma comunidade de mulheres aqui de Londrina, de um grupo, são 20 mil mulheres, e o que vem para o grupo, inclusive, são alguns detalhes de lipoaspiração HD, com Renuvion, que é uma tecnologia relativamente nova, mas agora tem se difundido um pouco mais, a gente consegue entender mais o que é. E é uma das especialidades, talvez, que você tenha se dedicado mais ultimamente? Na verdade, o que eu vejo para cirurgia plástica, o carro-chefe, a lipoaspiração e mama, né? Porque você vai fazer um abdômen, 99% dos abdômenes tem lipo junto, né? E a mama vem junto, né, depois da lipo. Então, assim, a gente fazia lipoaspiração e, né, você tem as camadas, tem uma camada mais fina de gordura, tem uma mais grossa, e você tem alguns parâmetros que você deve seguir para não prejudicar, por exemplo, uma abdominoplastia. Então, você não pode lipar muito algumas regiões, né, deixar o retalho, né, muito fino, porque você pode acabar gerando uma necrose, alguma insuficiência circulatória. Então, a gente fazia lipo tradicional, né, e desde que eu comecei eu já usava o Vibrolipo, que é uma cânula que vibra, então ela facilita, você traumatiza menos o tecido e é mais fácil para o cirurgião fazer a lipoaspiração. Enfim, então era uma lipo, até gostava dos resultados e começou a aparecer essa lipo HD. Aí assim, tem lipo LED, lipo HD, enfim. Lipo, Nomenclaturas. são nomenclaturas. Para a mesma coisa. Para a mesma coisa, então, né, no meu ver. E aí eu falei, será que dá certo isso mesmo? Né? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu tenho um amigo meu, que é o Daniel, lá de Goiânia. Então, no começo, a gente operava junto, ele vinha para cá, eu ia para lá. Aí ele falou, viu, tem um aparelho aí, é o Vaser, né? Eu estou acompanhando também, ele fez em outro lugar a residência. O pessoal está gostando dos resultados, tal, não sei o quê, vamos ver, tal. Aí eu falei, será, né? Porque eu não era muito, assim, de aparelho, né? Eu falei, será, tal. Enfim. Falei, então vamos comprar esse aparelho aí, né? Então fui atrás, pesquisei e era o Vaser, né? Fui até em Maringá, tem um casal lá, os Manfrim, né? Acho que os pais aqui tem Liberdade. Fui lá ver, eles já estavam começando a fazer. E o dia que eu fui lá, acho que era um sábado, e eu vi eles fizerem um homem, ficou marcado, eu falei, eu tenho que fazer isso aí, vou fazer isso aí. Aí fui atrás de curso, fiz todos os cursos de lipo HD, comprei o Vaser. Então, assim, hoje, o que é o Vaser, né? Aí já vou falar do Renuvion, do BodyTite. O Vaser, para mim, ele é o carro-chefe. Não dá para fazer uma lipo hoje, né? Assim, lógico, você faz uma lipo HD sem o Vaser. O cirurgião não precisa ter o Vaser para fazer. Mas eu vejo, depois de ter usado, eu não consigo fazer sem, porque dá outro resultado. Então, no começo, era até difícil agregar valor no Vaser, porque era o começo de tudo. Você estava lá, então, o paciente não entendia. Nossa, mas por quê? Primeiro, aparelho super caro, né? E aumenta o tempo de cirurgia. Então, o hospital ele vai cobrar mais. Por quê? Como que funciona? É hora de sala. Então, se você vai operar uma paciente e vai usar um aparelho que vai demandar mais tempo de cirurgia, a cirurgia vai encarecer, tanto na parte do profissional como na parte do hospital, né? Então, o que eu falo é mais ou menos assim, você vai levar uns 40 minutos para passar o aparelho nas costas e mais uns 40 minutos para passar na frente, né? Mas é outro resultado, tá? Então, o que o Vaser faz? Ele derrete, né? Ele emulsifica a gordura e depois você entra aspirando, tá? E isso daí traumatiza muito mesmo. Então, se o Vibro você já ia com mais facilidade, então com a gordura praticamente derretida lá, você vai como se fosse uma manteiga praticamente. Sim, mas desculpa a minha ignorância, doutor, mas eu imaginava que pela emulsificação da gordura promovida pelo Vaser, o tempo de cirurgia seria menor.
Não, para fazer a lipo facilita. Mas o que acontece? Você infiltra, você tem que quando você vai começar uma lipoaspiração, você infiltra com soro, né? Existem algumas soluções, basicamente é soro e adrenalina. Então você infiltra o tecido adiposo ali, a gordura. Então você vai infiltrar um pouco mais, porque você vai usar um aparelho, né? E ele vai derreter a gordura. Só que como funciona? Não é assim, você põe lá, né, já derrete, igual jogar uma manteiga na panela pegando fogo. Então é como se fosse cada pedacinho, como se tivesse com a manteiga lá dentro e acender o fogo. Aí ela vai começar a derreter. Então você tem que ter aquela paciência. Entendi. Né? Então por isso que aumenta. Mas você tem razão, para fazer a lipoaspiração depois facilita demais. Né? Entendi. Aí as pessoas, aí então, justamente por infiltrar mais, já aproveitando o gancho aqui, por isso que a gente usa o dreno. Né? Então, assim, na verdade, o dreno, ele só ajuda. Eu falo para o paciente, ó, isso não dói, né? Não, nem para tirar dói, mas ele é feio de ver. Por quê? Ele te dá um aspecto que você está doente. Né? Se a paciente olha lá, tem que ficar, né, jogando, quantificando quanto que tem, então ela dá um aspecto que ela está doente. Né? Então, assim, mudou tanto para o aparelho mudou tanto para fazer a lipo HD quanto para fazer a lipoabdominoplastia. Mas como eu falei, né, dá para fazer sem, tá? Mas como eu já acostumei, né, ter os resultados, eu prefiro fazer com. Em questão do Renuvium e o Body Tight, eu falo que aí sim eles competem. Então, assim, você entendeu o que dizer? Sim. Você vai usar o Renuvium, mas você usou o Vaser antes. Né? Então, se falar para mim, não, doutor, eu quero que você só use o Renuvium em vez do Vaser. Eu falo, não, eu prefiro usar o Vaser. Né? Então, o Renuvium ele é um acabamento, igual o Body Tight. Eu tenho o Body Tight. Né? Por quê? Quando eu também fui pesquisar, é que ele tem várias ponteiras. Né? O Renuvium ele tem a ponteira que você usa no corpo, mas o Body Tight ele tem os microagulhamentos, radiofrequência e tem a ponteira também que faz a retração da pele. Né? Então foi uma opção. Aí compramos na verdade nós somos em 5, né? Dono do Body Tight. Eu estou muito decepcionada comigo mesma, porque eu pratiquei fake news nos últimos 2 anos, porque todo mundo que me perguntava quem faz Renuvium, eu falei assim, ó, doutor fulano faz Renuvium. E eu falei, eu achei que você tinha Renuvium, doutor. Eu explico no consultório, imagina, não, eu faço também o Renuvium. Ah, tá, então você tem os dois, é isso? Não, aí o Renuvium daí eu alugo. Ah, sim, entendeu? Entendi. Porque é que assim, você explica para a paciente. Aí eu falo, não, doutor, minha amiga fez tal. Eu falei, não, tudo bem, a gente pode usar, né, o Renuvium. Porque o que pode acontecer? Às vezes ficou alguma coisa, vai falar, se tivesse usado o Renuvium, né, doutor? Então, você acaba cedendo um pouco, né, e os aparelhos são quase equivalentes. Certo. Né? Então, é mais por isso. Mas o mandatório, para mim, todas as minhas cirurgias têm o Vaser. Se vai usar um ou outro, é um opcional. Né? Aí, lógico, a gente estava conversando, encarece um pouco mais a cirurgia. Né? Porque o Vaser, as ponteiras a gente consegue, né, esterilizar. O Renuvium e o Body Tight é uma para cada, entendeu? Então, é isso que encarece. Então, além das ponteiras, o trabalho, o hospital sai mais caro, tudo isso conta. Existe um perfil de paciente que, às vezes, até não só precisa, mas como exige, né? Tanto o Vaser, quanto o Renuvium e o Body Tight. Isso. O que eu falo é assim, não é milagre. O aparelho, ele é para ajudar. Então, vamos supor, você tem uma paciente, né, que não tem... teve uma gestação, tá? Tem só uma discreta flacidez ali, e você fala assim, nossa, vou fazer um corte, né, fazer uma cicatriz grande e tal. Então, você fala assim, ó, a gente tem essa opção, né, mas não é uma abdominoplastia, só que você vai ficar sem a cicatriz, né. Vamos fazer? Né? Então, você dá as duas opções, ó, uma vai ficar assim e outra vai ficar assim. Então, vai depender do colágeno da paciente. Então, eu posso fazer
em você e na sua amiga, mesma idade, tudo, e não ficar igual. Então, não é um milagre. Ele é um refinamento, ele é uma ajuda, é um plus da cirurgia, né? Então, isso tem que estar bem definido, bem explicado, né? Porque, igual eu falei, é um valor que sobe, e sobe bastante. Então, a espera do resultado é muito grande, né? Então, assim, é um refinamento da cirurgia, não é um milagre. E você tem encontrado surpresas do tipo, nossa, que incrível ficou, e uma outra, nossa, podia tanto ter sido melhor? Porque como você condicionou a resposta do tratamento ao organismo da paciente, então você está sujeito a se surpreender o tempo todo. Não, eu tenho gostado, né? E é lógico, você tem que fazer um estudo seu, né? Às vezes na minha mão fica bom ou fica ruim, na mão do outro o inverso, né? Mas eu tenho gostado de usar um aparelho seguro e tudo mais, né? Estou falando do BodyTite, do Renu. Mas tem casos assim que às vezes eu esperava mais. Então é por isso que eu já tenho isso pré-definido. Eu prefiro que a paciente espere menos e ganhe mais do que falar mais e ganhar menos. E qual que é o pós-cirúrgico de uma lipoaspiração com Renuvium ou com Vaser ou com BodyTite? Ele exige um preparo maior do profissional, da própria paciente? É assim. O que eu faço nas minhas pacientes? Né? Eu tenho pessoal, né, que fala que tem que já pôr os tapes no centro cirúrgico lá e tal. Eu prefiro, na minha opinião, na minha prática, eu prefiro que coloque no dia seguinte. Por quê? Você usou alguns aparelhos e você quer saber como é que está a pele daquela pessoa. Então, se os tapes estiverem já colocados, né, mas isso daí tem cirurgião que já põe lá e eu respeito e tudo mais. Esse é o seu protocolo. É o meu protocolo. Por quê? Daí no dia seguinte já coloca, né? Mas eu vou ver antes, né? No dia seguinte, como é que tá a pele? Tá muito frágil? Será que é bom colocar mesmo? Porque é um adesivo, depois você vai ter que puxar. E a paciente reclama que dói para tirar, né? Você vê, a cirurgia a paciente não reclama, mas às vezes de tirar o tape, alguma coisa já pode machucar. Então eu gosto de ver a pele como que tá para colocar, né? Eu peço para fazer 10 dias seguidos de drenagem, né? Todos os dias? Todos os dias. Salvo assim, chegou o final de semana, domingo, né? Não vai dar para fazer, não tem problema. Né? Mas depois continua os dias seguintes. Por quê? Vai estar com dreno. Quando faz a drenagem, já vai jogando mais líquido para o dreno. Ou seja, não vai ficar aquilo lá para a paciente absorver, né? Então, já vai facilitar. Em torno do 5º, 7º dia, a gente já retira o dreno, né? Um lugar que eu não colocava dreno antes era o cóccix. Hoje eu coloco e, nossa, é muito mais prático. Eu vi uma foto de um... Porque acontece... Era uma enxertia? Não, ou não necessariamente? Era mais por causa da lipo, né? Tinha enxerto também, eu acho que na foto você viu. Mas o que acontece? Como a paciente, né, fica numa posição normalmente... dorsal, né? Decúbito dorsal, barriga para cima, o líquido ele vai indo todo ali para o cóccix, né? Então, o que a gente fazia antigamente? O paciente ia no consultório e a gente ia ficar puncionando com a seringa e com a agulha aquele líquido lá, né? Para não causar dor, não encapsular um seroma ali. Então, o uso do dreno mudou. Mas isso especificamente para apenas lipoaspiração HD? Porque uma abdominoplastia não daria. Porque... Não, o dreno... Não, eu uso o dreno no abdômen também. Mas tanto na frente quanto atrás? Tanto na frente, for necessário. Se for só lipo, ou se for lipo, abdominoplastia, eu uso. Mas, de qualquer forma, é um incômodo que vai durar menos tempo ali, 2, 3 dias ali? Quanto tempo você deixa um dreno, doutor? 5 a 7 dias. Mas que vai super adiantar a recuperação. Nossa, demais. Não tem como... Na minha prática, eu já não consigo deixar sem. Certo. Perfeito. E deixa eu te perguntar, doutor, existe uma
uma espécie de lenda, conversa, de que Fico até preocupado com essas lendas aí. são lendas, a gente acaba tendo acesso a várias conversas, né? Que esses aparelhos de calor, é isso? Uhum. Eles proporcionam um pouco mais de aderências, fibroses, aspectos ruins pós-cirúrgico. O que você tem vivido na sua prática cirúrgica? Olha, Thalita, eu acho que o pós-operatório é muito importante, né? Fazer com uma profissional, a indicação do aparelho, né? Eu acho assim, você não pode abusar, né? Ah, eu vou usar mais potência aqui para retrair mais. Eu acho que você não pode ser negligente, né? É lógico, você vai usar os aparelhos e tem indo bem, assim, às vezes forma um pouquinho de fibrose, mas dá uns 2, 3 meses, né? Ela acaba saindo sem problemas. E onde você faz as marcações, acabam ficando mais no começo, né? Das pacientes, doutor, estou com um cordão aqui e tal. Eu falo, não, vai melhorar, né? Então, acho que o pós-operatório é muito importante na lipo-HD. Tem que fazer, não pode relaxar, né? Tem que usar as placas, tudo certinho. E vai evoluir bem. Lógico, né? Uma ou outra, às vezes, pode acontecer ali, ficar uma fibrosinha. Aí vamos ter que tratar. Vocês conseguiram entender de alguma forma o que evita, por exemplo, a alimentação da paciente? Com certeza. Eu peço, né, para evitar aí comer, por exemplo, pimenta, cafeína, né? O café, querendo ou não, tem cafeína, aumenta a frequência, né? Pode subir a pressão, sangra mais. Assim, se terminou-se a lipo, né? Por que usa adrenalina? Porque ela vai ajudar a fechar um pouco mais os vasos, você vai fazer a lipo e vai sangrar menos, né? Tanto é que o Weiser, um dos trabalhos, mostra que ele faz sangrar menos na cirurgia. Então, você acaba conseguindo tirar um pouco mais, né? Para não causar uma anemia na paciente. Então, volta a pergunta de novo, tá? Que você tinha feito. Sobre alimentação. Isso. Então, por conta disso que sobe a pressão, né? Eu peço para evitar cafeína, evitar, por exemplo, carne de porco, carne de carneiros, né? Essas comidas remosas, né? Que fala Sim. aí, que o pessoal fala, também evitar. E ter Que uma exige alimentação saudável. de repente, um processo um pouco mais intenso de digestão, é isso? Isso. Aí vai brigar, ou recupera ou digere. Você vai ter essa briga aí. Mas não é nada, né? É uma alimentação, eu falo assim, ó, é uma alimentação saudável, né? Pode comer salada, pode comer o seu arroz, o seu feijão, é nada em excesso. Come, porque você passou por uma cirurgia, seu corpo vai falar assim, meu Deus, o que aconteceu? Aconteceu. Então ele vai recrutar um monte de células inflamatórias, vai fazer o seu corpo, né, inchar, tanto é que eu falo assim, ó, nós vamos fazer a lipo, só que você vai sair, você vai chegar para mim e vai falar assim, mas doutor, você colocou ou você tirou coisa? Por quê? Você vai... Né? Igual a gente conversou antes, né, de começar. Você faz a lipo, às vezes você faz aquelas fotos lá tão lindas, né? Foto e tal. No outro dia, você tira a cinta, não tem mais nada, né? Até que no começo eu falei, nossa, perdeu todas as marcações que eu fiz. E agora? Né? Aí começa a dar 30 dias, né? 20 a 30 dias, o organismo ele começa a expulsar aquele líquido. Porque é igual quando você bate a mão, não vai inchar? Então, você imagina uma lipoaspiração, né? Que você mexeu em tudo. Seu corpo vai recrutar o líquido, você vai inchar e vai ficar lá. Aí, a hora que ele fala assim, não, parece que está tudo certo, né? Vamos eliminar esse líquido aí. Aí começa a secar, aí começa a aparecer as marcações. Então, eu falo assim, ó, quando dá 30 dias, você vai ver mais ou menos 50% do resultado. Quando dá 2 meses, uns 70%. E assim vai evoluindo. Lógico, desde que, né, você tem uma alimentação saudável. Isso. Porque a paciente opera comigo, eu falo, se for só lipo, né? Eu falo, ó, 14 dias,
dias. Se você estiver bem, né, você vai vir no retorno. Se estiver bem, se foi tranquilo, a lipo, né, não sangrou muito, tudo, você já vai voltar para academia, né? Então, assim, 14, 20 dias no máximo, você já está na academia. Então, tem que se cuidar depois, né? É até engraçado porque o que eu falo é assim, a academia ele é um esporte ingrato, né? Você vai, treina, demora para conseguir aquilo lá. Estou comentando isso, você já vai entender o porquê. E você para ali 15, 20 dias, pronto. Perdeu tudo. E agora? Tô comentando isso que eu tenho um amigo meu que ele ficou um ano, né, me infernizando para fazer uma lipo nele. E eu falava assim, não vou fazer, né? Porque ele já era todo definido. Não vou fazer, não vou fazer. Um dia ele me pegou, eu falei, tá bom, vou fazer então, né? Aí fui lá, tal, Marcão, e ele, para não perder a chance, já marcou, acho que na mesma semana, uma semana depois, e era só abdômen. Aí tá, daí eu peguei, fiz a lipo, né? E até hoje ele me agradece. Por quê? Ele tem uma fábrica de suplemento, então ele exige ter um corpo, né, marcado. E o que acontece? A gente saía, ia comer, ele não comia. Aí ele se poupava. E eu não sei o que. Então ele às vezes se privava da vida social. Hoje não, hoje ele fala assim, ó, eu consigo sair, eu consigo comer, né? Lógico, Sim. ele é disciplinado, Sim. mas ele consegue abusar um pouco mais porque a marcação ficou, né? A gente conseguiu definir as marcações. Então, antes ele comia um pouquinho e já perdia a definição. Hoje não, hoje ele consegue comer, lógico que ele vai perder um pouco, mas não tudo, né? Então, até a esposa dele me agradece. Eu já operei ela também, tudo. Agradece por causa dele, porque antes eles saíam e não conseguia viver, né? Sim. Mas isso foi uma coisa e eu não queria fazer. E você libera, então você libera suas pacientes com 15, 20 dias se não for uma cirurgia de corte? Isso. Se for só lipo, 15, 20 dias já está treinando. Tá treinando. Eu brinco até eu quero fazer. Lipo? É, Não dá para fazer em si mesmo, já fica define. pronto, Já para né? quê, né, sofrer? Né? Definitivamente a academia é ingrata porque a gente não tem plateia, né? Você faz 15 repetições ali, se rasga seu musculador do cão, não tem ninguém para falar, ó, campeão. Não, bem isso. Você volta para sua casa e recomeça do outro dia. Tudo de novo. Tá certo, doutor. A gente estava comentando um pouquinho antes da gente iniciar as gravações sobre expectativa, né? Expectativa de pacientes. Engata esse assunto que você comentou de já colocar suas pacientes para treinar logo em seguida. Existe uma resposta da grande maioria das suas pacientes sobre isso, sobre vida saudável, sobre virar uma chave e entrar dentro de um ciclo? 80, 90% vira chave. É até gostoso de ver, né? Porque elas animam, porque ela vê o resultado e ela fala assim, poxa, eu investi tanto, eu não quero perder. Então, aumenta muito a autoestima. Eu lembro que eu operei uma paciente e ela chegou lá no consultório e falou assim para mim, doutor, eu não treino, eu não gosto de treinar, eu não quero gominho, eu não quero nada, né? Porque assim, aproveitando os gominhos. Isso. A lipo HD, ela não quer dizer gominho. A definição ali é o quê? É fazer o sombreamento do músculo. Então, você pode fazer só as linhas laterais, né, e o meio. Ou você pode fazer só um pouco dos gominhos, o primeiro ou o segundo. Eu falo assim, o último a desenhar é aqui na linha do umbigo, né? Por quê? Quando você vai na academia e você começa a treinar, o último a marcar é o de baixo. Então, assim, você não vai marcar embaixo, vai deixar em cima sem marcar, né? Ou marca o primeiro, o segundo, ou faz tudo, enfim. Então, às vezes o paciente chega e fala assim no consultório, doutor, não quero lipo HD, não quero os gominhos. Então, não, lipo HD você vai fazer de baixa, né, definição, médio ou alta. Aí você mostra para o paciente como funciona e ela vai definir, né? Então, eu tinha uma paciente que ela chegou no consultório e falou, doutor, eu não gosto de treinar, eu não quero treinar,
eu tô assim, e era uma paciente magra, 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 eu falava, mas o que você quer fazer, né? E eu falo muitas vezes lá no consultório, ó, não precisa fazer, né? Você vai investir aí, né? Vai na academia 10 dias aí que vai ficar bom. Não gosto de ir e tal. E hoje ela vai todo dia na academia, né? Então, como você vê que muda a autoestima da paciente. E lógico, tem as pacientes que também acham que vai fazer e não precisa fazer atividade. Aí vai perder a cirurgia, não adianta. Igual a gente comentou no começo, às vezes faz uma lipoaspiração no abdômen, Uhum. essa é a gordura que vai demorar mais para voltar. Então, você vai ficar ali fora da dieta por um tempo, vai engordar o quê? O bracinho, Braço, a perna, papada, o dedão do pé, dedão do pé, menos a barriga. menos a barriga. Depois, sim, vai formar novas células ali e vai começar a engordar de novo. Fora a gordura visceral, porque, né, o famoso estômago alto nada mais é do que aquela... Eu explico para a paciente assim, ó, você vai fazer ultrassom, às vezes vai vir lá gordura no fígado. Mas por que ele fala só do fígado? Porque tem uma maior chance aí de ter uma cirrose. Né? Mas você tem gordura em todos os órgãos, no intestino, né, em volta, tudo. E tem pacientes, você já viu aquelas pacientes, às vezes com as perninhas finas, o braço fino e o abdômen um globo, assim. Por quê? Tem uma tendência a engordar mais nessa gordura visceral. Então, a abdominoplastia não vai resolver. Né? Você tem que perder aquela gordura. E quando esses pacientes procuram a cirurgia plástica, qual que é a solução que vocês dão? Regime, dieta? Não, normalmente, se tem uma certa flacidez, tudo, eu explico, ó, a gente pode fazer isso, o resultado vai ser esse, não vai ser um abdômen chapado e tal, né? Aí chamo sempre, eu tenho chamado, por exemplo, o paciente vai sozinho no consultório, né? Porque a paciente, ela chega lá na sua expectativa e você fala, você explica, você planta a bananeira lá na frente, mas ela só vai entender o que ela quer. Então, assim, você fala todas as complicações possíveis que podem acontecer. Ela só pergunta assim, mas quantos ml a gente vai colocar? Né? Então, assim, e ela não está errada, ela está no momento dela, né? Nunca você vai falar assim, isso aí não acontece comigo. Por quê? Você está numa emoção que você vai fazer o seu sonho e tal. Aí eu sempre falo, ó, traz um acompanhante no retorno. Eu quero explicar para ele também, né? Eu falo, ó, você está aqui, você, né? Às vezes não entendeu muita coisa que eu falei, né? Eu faço esse trabalho para algumas meninas que operam em segredo da família. Acontece, viu? Porque ninguém quer saber. Aí elas me chamam, eu acabo indo, porque elas realmente entram num transe, doutor. Isso. Parece que entra no ouvido, sai no outro, parece que vocês estão falando inglês. Então, você podia ficar lá nas consultas comigo. Nossa, mas eu faço muita questão. Mas é engraçado por conta, não só pelo êxtase que elas estão. Vocês, como figura de autoridade, e vamos colocar pelo lado, eu posso dizer isso com propriedade, porque já fui paciente, cirurgia plástica não é igual trocar de roupa. Não. Por mais que algumas pessoas tentem viver essa realidade, ela é alternativa e não é real, ela é imaginária. Então, existe um preparo financeiro, emocional, de convencer o marido, convencer a sociedade ou não, convencer a si mesma, vencer os seus medos. Aí, de repente, você está na frente da pessoa que pode mudar a sua vida. Então, a inteligência emocional sobre isso é muito complicado. Tipo, eu já ouço, o que ele quis dizer com isso? Tipo, ele quis dizer o que ele quis dizer, mas eu tenho que traduzir para uma coisa um pouco mais tranquila para ela entender, porque ela realmente estava emocionalmente vulnerável na presença do médico cirurgião. Isso, por isso que eu sempre falo, ó, não decide nada agora, vai para casa, conversa ou com seu marido ou com alguém da sua confiança, traz no retorno, vamos conversar, vamos dialogar, não tem problema. Se precisar vir 10 vezes antes da cirurgia, você não vai precisar pagar consultas. Vem as 10 vezes, eu prefiro que você vá entendendo tudo que eu falei do que ir no oba-oba. Porque, assim, cirurgia plástica, ela é linda, ela é bonita, mas ela não é uma brincadeira, né? Então, assim, você pode ter, né, às vezes, fazer um retoque, mas daí isso não entra na cabeça da paciente, que não depende do cirurgião. Às vezes, fazer um refinamento, né? Ficou uma dobrinha aqui. Por quê? Na hora não estava. Então, desinchou, ficou um detalhezinho. E, às vezes, até eu falo, a paciente nem falou nada. Eu falo, vamos fazer melhorar. isso, né?
isso aqui? E pode acontecer. Eu falo assim, mais ou menos como o pessoal da odontologia. Você vai lá fazer um tratamento dentário, né? Você senta na cadeira lá, ele mexe, fala, ó, volta daqui 2 semanas, porque não dá para fazer tudo agora, né? Só que na plástica não dá para fazer assim, né? Aí volta daqui 3 meses, paga o hospital de novo, que tem que fazer isso. Então isso daí já tem, igual você falou, tem um orçamento, tem que estar preparada, né? Pode ter uma intercorrência, vamos supor, pôs uma prótese de silicone, né? Pois, você verifica, faz hemostasia lá, bonitinho, revisa, coloca a prótese, revisa de novo, não tem nada sangrando, beleza. Você vai lá no quarto no outro dia, ou no mesmo dia, abre para ver como tá, tem uma mama que está 3 vezes maior que a outra. O que é a principal hipótese? Romper um vasinho, acordou agitada, né, da anestesia, alguma coisa. O que tem que fazer? Tem que voltar para o centro cirúrgico. Né, é uma opção minha, eu não cobro nada para fazer isso. Mas o hospital vai ter um custo de anestésico, né, vai ter um custo de lá de compressa. Então tem que ter esse preparo financeiro e emocional também, porque ninguém quer voltar para o centro cirúrgico, nem muito menos o cirurgião, pô, né? Mas pode acontecer e tem que estar ciente. Tem isso no termo, né? Aqui em Londrina nós temos excelentes cirurgiões. Nossa, conheço cirurgiões de mão cheia aqui. E também acontece. Não tem, Eu já não tem entrevistei um- uma fórmula uma fórmula secreta. secreta. Eu já entrevistei um colega e ele falou assim, olha, se na literatura, quando criaram e falaram, vai ser Isso, 3% de intercorrência. Quem sou eu para, né? né, Não tem burlar como. essa estatística, né? Existe Isso. ali uma porcentagem É de... lógico, você não pode ter, né, muito. Você tem que estar dentro dessa estatística aí, dentro de um padrão seu, né? Que a gente faz, não pode ter um monte, porque daí alguma coisa Sim, está, alguma coisa né? está errada. Mais um refinamento ou outro, ou igual você falou, um pontinho inflamado, né? Ficou ali, ficou ruim a cicatriz. A cicatriz eu brinco assim, às vezes, que é o de menos para o cirurgião. Porque espera ali os 6, 7 meses, o tempo legal, largou a cicatriz, pô, vamos refazer. É superficial, entendeu? Agora, diferente de formar um seroma, aí você tem que tirar uma prótese, tem que colocar uma prótese. Uma Aí intercorrência mesmo. Isso, uma complicação aí que, né? Agora, a cicatriz, depois faz um refinamento, não tem problema. Né? Porque não depende do cirurgião a cicatriz. Lógico, a gente usa o melhor fio lá que tem, o melhor ponto, né? Mas quem faz a cicatriz, É o né, corpo. 60%, 70%, é a paciente. Você só tira a tensão ali, e quem vai fazer é ela. Eu comento que eu estou bem no meio, né? Porque eu fico assim, vendo vocês e vendo elas. E né, uma situação, porque elas têm uma ansiedade de... Mas eu comento com algumas, inclusive, sobre a questão da revisão cirúrgica. E é como você citou aí, eu cito o meu exemplo, porque eu sou micropigmentadora, né? E o corpo, ele rejeita aquele pigmento. Nos próximos 21 dias, ele está fazendo de tudo para tirar aquilo fora. E eu falo assim, vai precisar de retoque. Vai precisar. Então, daqui 30 dias, a gente volta a colocar de novo. E ainda alguns organismos respondem melhor, ou alguns Com conseguem arrancar certeza. tudo fora. E aí você fala assim, gente, eu não fiz nada aqui. Né? Porque o corpo realmente, ele, às vezes, é muito forte, antibióticos, um histórico de medicamentos, né? Que pode Às vezes o paciente, né? A primeira pergunta que eu faço, né? Primeira pergunta, o que está incomodando? Aí, quando vai fazendo a anamnese, a primeira pergunta é, você fuma? Né? E a gente sabe que tem muito paciente que esconde, né? Porque vai na consulta, tá com cheiro. Não tem como a gente não saber, né? Ou, às vezes, realmente parou, aí sim, a gente opera, né? Para os 3 meses antes, 3 a 4 meses. Depois tem que ficar sem fumar também. Porque fumou, vai abrir, ponto. Não adianta, algum pepino vai dar, né? Aí a culpa é de quem? É do médico. Né? Na cabeça delas a culpa é do médico, não é ela que deixou de fumar. Né? Então, tem que ouvir o médico, tem que... Né? Não sei
se é respeitar, mas tentar entender que ele quer o bem dela, né? Ó, então, você está tomando algum remédio? Você tem alergia? Né? Ou se o médico, às vezes, não perguntou, passou, batido, né? Então, por isso tem os retornos, tem as mesmas perguntas, porque isso é essencial para uma cirurgia, né? Ah, doutor, mas tem risco, não sei o quê. Lógico, fumante aumenta o risco de trombose, né? Aumenta a chance de abrir ponto, né? De fazer uma cicatriz patológica. Então, assim, a gente tenta minimizar de todas as formas, que nem eu uso uma manta térmica durante cirurgia, que aquece a paciente o tempo todo. Eu tenho uma bota pneumática, massageia a perna dela, ela vai para o quarto com essa bota. Ela usa o anticoagulante, ela vai usar meia compressiva. Então, assim, a palavra é diminuir o risco, não é evitar, né? Porque a palavra evitar é muito forte. Eu falo para elas, ó, o risco existe. Nós vamos diminuir o máximo possível. Agora, evitar eu não consigo te prometer, né? É mais ou menos isso. Daí tem que entregar para suas, cada um com suas fés, né? Porque no Isso. caso não é a cirurgia, a medicina ela não é exata, Não é exata. porque o corpo 2 não é mais 2 não igual a é, 4, né? eu falo para elas, vocês não são uma organização, vocês são um organismo. Um Isso. organismo que se... Mas eu gostaria de falar com você, doutor, um ponto que acontece muito. É a questão da expectativa da paciente. A gente sabe que, obviamente, quando existe comparação, já começou errado. Já. Se tem uma comparação, já começou errado. Mas eu sempre comento com elas que existe uma comparação que é legítima, que é uma comparação de conhecimento. Então, quando você tem conhecimento do que você está buscando, você pode comparar. Então, a internet está aí. Todos os médicos hoje, graças a Deus, disponibilizam materiais informativos em suas redes sociais. Tem site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tem Google, que o mínimo que você digitar o que é uma abdominoplastia, supondo que você não converse com ninguém, né? Supondo que você não converse com ninguém, vai vir ali uma técnica, um objetivo, um padrão. Esse padrão a gente pode comparar. E depois se comparar com o antes, de como nós éramos e como estamos agora. Isso. Eu falo para os pacientes assim, né? Que a gente fotografa a paciente, né, no consultório, e passa uns 3, 4 meses, você mostra a foto. Eu brinco assim, isso aí às vezes pode até ser uma verdade, que o nosso cérebro, ele começa a apagar o que ele não gosta na gente. Então, 99% das vezes que eu mostro, o paciente falou, nossa, doutor, não lembrava que era assim. Então, é esse comparativo que ela tem que fazer. Como é que você estava antes, né? Agora, você almejava ficar como? Então, você já pergunta isso antes. Não, então, não vai acontecer. Ou, ó, não, nós vamos chegar próximo disso, né? Então, tem aquela paciente que treina, então você já pode esperar que vai ser um resultado melhor. Tem a paciente que faz a dieta, tem a paciente que fala, não, doutor, eu vai lá, falo para perder peso, que vai ficar um abdômen melhor e tal. Não, doutor, eu entendi, não quero, eu sei, eu nunca vou ser, eu sou meio gordinha mesmo, mas esse avental aqui me atrapalha. Dá para fazer? Eu falo, não, então vamos fazer, mas com esse comprometimento, que você está entendendo que o seu resultado não é o que você esperava. E deixa eu colocar um ponto, inclusive, que quando eu comento de comparação com técnica, é porque justamente, na minha opinião, hoje, um cirurgião ético que entrega a realização da técnica com excelência, é só isso que a gente pode exigir. Porque qualquer outra coisa é afinidade, de repente, uma aceitação, uma linha artística parecida com a sua. Então, por exemplo, vou fazer abdominoplastia. Meu foco é cintura. Estou nem aí com umbigo. Não quero saber se vou ter entrada de oblíquo. Eu quero cintura. Então, não adianta ir naquele médico, né, que, de repente, se conteve em apenas realizar a técnica tradicional, antiga, que aprendeu na faculdade, de retirada de pele,
entrega aquele abdômen de retirada de pele, reconstituição de umbigo e querer exigir, de repente, uma cintura ou uma harmonização corporal de enxertia, tira daqui e coloca ali. Então, essa exigência que a gente pode fazer, talvez, não sei se você concorda, mas é apenas em relação à técnica. Se a técnica foi bem executada, qualquer outra esperança ou expectativa, ela está atrelada à linha artística ou à digital do médico. Porque eu acredito que vocês são artistas, né? Esculpem e brincam ali de refazer e fazer. E cada um tem né, o seu detalhe especial. Isso. É assim, Thalita, igual eu falei, você falou sobre a cintura, né? É lógico, quando a gente faz abdominoplastia, a gente acaba lipando ali, faz a área demarcada para tentar dar o máximo de cintura, né? Mas tem o biotipo também. Então, às vezes tem aquela paciente que ela é reta, né? Então, ela tem que... Por isso que eu falo, ó, o seu resultado é praticamente assim, ó, vamos conseguir te dar mais cintura, ó, não espere a cintura da sua amiga, porque normalmente elas vão com a amiga junto, né? Ah, então eu quero uma cintura igual a dela. Eu falo, não vai ficar. E é o mesmo cirurgião, entendeu? Então, é lógico, a gente vai entregar a nossa melhor técnica. E eu entendi o que você disse, né? Às vezes tem, né, alguém que não faz tanta lipo, que é mais tradicional, e, enfim, tem esse perfil de paciente e tem o perfil das outras pacientes. Então, tem que ver o que elas almejam, né? E o que o médico pode entregar dentro disso daí. Eu digo para poder se colocar numa posição de requerir ou exigir um retoque, uma revisão. Se a técnica foi bem executada, né? Então, o negócio é conversar. Ô, doutora, amei, tá tudo certinho, fez a técnica, mas vamos melhorar esse cantinho aqui. O que você pode fazer? Claro, porque daí, no caso, ficou numa linha de expectativa. Porque se a técnica foi entregue... Isso, entendi. Então, assim, doutor, tal, ou ela fala, ou eu vou falar. Vamos fazer um refinamento? Né? Eu não cobro minha parte, nada. Acho que isso aí pode acontecer, né? Você já inclui lá no seu preço. Agora, infelizmente, o hospital não é nosso, né? O anestesista não é nosso. Então, essa parte financeira, lógico, ela não vai pagar o valor de uma cirurgia igual ela fez, né? Ela vai pagar um refinamento ali, ambulatorial. É que eu gosto de fazer tudo né? A não ser que é um detalhezinho ou outro. Mas, precisa fazer um pouco a mais, né? Então, eu prefiro estar no hospital. Então, eu faço tudo lá no hospital, tudo certinho, só que tem esse custo. Não vai ser o mesmo custo. O hospital também, como sabe que foi paciente, que é um refinamento, também não vai abusar, né? Não vai querer cobrar, ganhar em cima, né? O anestesista também, só a parte dele lá, e eu vou lá e faço, tranquilo. Já chegou a acontecer de você, como profissional, identificar a necessidade de uma revisão daquela cirurgia, mas a paciente não ver essa necessidade, estar se amando e dispensar? Já. Não, doutor, nossa, tá ótimo, deixa assim, tá bom. Mas era um detalhezinho, né? Quer dizer que então existe essa possibilidade de, às vezes, você achar que está incrível, mas ela está achando que não. Isso. E o contrário também. Também. Lógico, mais fácil é que você começa a ficar meio exigente, né? Então, você quer... Cada vez você quer melhorar. Você quer, né? Porque elas vão mostrar para a amiga, né? Olha aqui. E a amiga vai ver aquilo lá. Você vai falar assim, pô, vou deixar aquela amiga ver. Não é, eu não estou gostando, né? A não ser que a paciente fale, não, doutor, isso aqui não me incomoda, eu não quero mexer e pronto. E tudo bem. Mas é o seu trabalho, aquilo lá é o seu ela sai, leva seu pintado. nome. Isso, é a sua assinatura, né? Então, existe, igual a gente conversou, existe refinamentos, isso aí não tem como negar. E, lógico que não é, né? Não é sempre, mas existe. Uma hora ou outra vai acontecer. Doutor, a gente tem uma pergunta aqui sobre depressão troncontérica. Existe solução na cirurgia plástica? É assim, né, quando o fêmur encaixa ali na
bacia aqui no quadril, é essa depressão lateral, né? Que o pessoal que não sabe. Por quê? Você fica em movimento. Quase toda paciente tem. Quando você vai fazer a enxertia no glúteo, né? Aí você enxerta primeiro ali, porque é o que elas mais reclamam, é essa depressão aí. Mas a paciente tem que ter gordura. Só que como é uma área de mobilidade, às vezes essa gordura pode absorver. Tá? Isso daí tem que estar o paciente tem que estar bem ciente disso. Mas normalmente, a maioria dos casos, resolve com a enxertia. Enxertia. E essa região enxertada ela fica com um aspecto interessante ou ela de repente pode Se ela, depende se vai absorver ou não a gordura que você colocou, né? Se eu coloco, porque às vezes fala assim, doutor, põe um pouquinho a mais, vai, né? Porque vai absorver. E se não absorve? Como é que fica? Então você tem que pôr o tanto ideal. que é necessário. Não existe prótese para essa região. Quando você faz a prótese de glúteo ali, ela vai melhorar Atenuar os. a parte ali faz parte do glúteo, essa depressão trocantérica. Mas vamos dizer assim, região mais posterior, a lateral, aí é mais enxertia mesmo. Cirurgia combinada. Você Faço. seleciona seus pacientes para isso? Como que funciona? Isso. Então, vamos lá. Antes fazia muito lipo, masto e abdômen. Né? Hoje ainda faço, depende da paciente. Por quê? Doutor, por que você parou, tal, ou só algumas pacientes? Por causa do aparelho, do Vaser. Então, vamos supor, você gasta 40 minutos ali, passando o Vaser nas costas, e mais 40 na frente, ou seja, colocando virar e tal, de 2 horas, né? Era o tempo de fazer o outro procedimento. Então, se é uma paciente que já é mais magra, né, ou tem pouca flacidez no abdômen, o descolamento vai ser mais fácil, a gente associa, entra mais 1 ou 2 cirurgiões plásticos, né? Eu que monto, faço tudo, e eles me ajudam a dar os pontos. Aí sim. Agora, uma paciente mais, né, vamos lá, com MC de 28, por aí, quer fazer tudo, aí não. Aí eu falo assim, você escolhe fazer... Porque hoje você não abre mão do Vaser, é isso? Isso. Entendi. E vai passar muito tempo de cirurgia, né? Então, eu falo assim, então faz a frente, né? Depois volta só para limpar as costas, ou faz as costas e abdômen e volta para fazer a manga. Né? É lógico, né? A gente conversando, nenhuma paciente quer fazer. Né? Eu tenho que voltar, eu queria fazer tudo, né? Mas e aí, até que ponto isso daí vale a pena? Né? Vamos fazer tudo. Seu cirurgião que você foi, você procurou, você pesquisou, está falando, não dá para fazer tudo, por que você vai insistir? Né? Então, depende da paciente. Tem paciente que a gente ainda faz, tem paciente que a gente não faz. Doutor, uma das perguntas que é tipo 98% do que entra dentro do nosso grupo. Os outros 2% são técnicos. Porque 98% das perguntas é valor. Qual o valor? Qual o valor? Quanto pagou? Então, tem muito isso daí. Hoje, assim, eu nem sei valor de hospital, né? Eu deixo tudo para minha secretária, porque depois que veio a pandemia, mudava muito. O valor de medicamento lá mudava muito. Então, toda paciente, ela pergunta. E, lógico, igual eu falei. A paciente vai fazer uma parte, né? E vai deixar outra. Mas ela já falou que vai voltar. Pô, então, daí na próxima cirurgia, nós já vamos, né, ter um preço melhor. E aquela paciente que é mais cheinha, que vai demorar mais, né, que você vai ter que limpar mais, né, o preço é diferente. Então, por isso que a gente fala, cada paciente é uma paciente, é o valor, depende disso daí, né? Então, é difícil falar. Hoje você opera no Hospital No Araucária, só lá? Só lá, desde 2019, se eu não me engano, que é só lá. Certo. E aí... Porque que acontece? Daí o aparelho fica lá, né? Menos o body tight. Vai usar o body tight, daí eu tenho uma transportadora que pega no hospital que tá, porque nós somos em 5 donos, e leva lá. Agora o Vaser, por exemplo, fica só lá. Por quê? É um aparelho caro. Aí você ficar transportando de hospital em hospital, né? Querendo ou não, lá não tem pronto-socorro,
cirurgia, vamos supor, é um acidente, cirurgia correndo, cirurgia eletiva, né? Tem UTI, então você fica mais seguro, né? Então, a minha opção, aí como eu já estou lá desde 2016, se não me engano, 2015, já conheço anestesista, tudo, já sabe o que eu gosto, como que eu gosto, então acabei ficando lá só. Lipo HD, esse esculpir é com a gordura da paciente ou você enxerta a gordura no músculo e aí naquele abdômen já sem gordura o músculo se projeta e então temos uma definição. Como que funciona? Tem essa técnica agora, né? Mas você tem que ter o ultrassom dentro da sala. Como que funciona? Você retira a gordura. É lógico, a gente né, faz a lipo HD em quem? IMC abaixo de 25. Não vai ficar bom. Senão faz a lipo ali, né? Faz lipo, define um pouquinho e pronto. Agora, né, nessas outras, você consegue marcar mais. E o que é a definição? Então, você tem o sombreamento do músculo. Entre um músculo e o outro, você tem uma depressão. É ali que você vai marcar mais, é ali que você vai aspirar mais, é ali que você vai passar mais o aparelho, para fazer mais esse sombreamento, né? O que é essa enxertia no músculo? Você tem lá um músculo reto abdominal, você pega a gordura, aí tem um radiologista, está lá com o ultrassom, ou você mesmo pode fazer e enxerta a gordura no músculo, né? Mas assim, na minha visão, ainda, vai lá na academia, faz exercício, faz hipertrofia do músculo, e já está de bom tamanho, vai definir, vai ficar bonito. Certo. Lipo HD apenas em uma área ou você não pega um corpo para fazer se não for inteiro? Não, faço, se for só uma área. Explico, falo, ó, depois você vai voltar, porque você vai querer fazer, né? Mas normalmente, quando procura, assim, já quer fazer tudo, né? Já faz costas, já faz braço, já faz abdômen, flanco, já enxerga no bumbum. Porque também, né, a paciente... não, na próxima eu enxergo no bumbum. Tá, e se não tiver mais gordura, como é que nós vamos fazer? Né? Então, se já tem esse desejo de fazer a enxertia no glúteo, já faz a lipo ali e enxerta. Body tight e face, como que tem sido os trabalhos com Eu gosto muito tem um chama Morpheus, né, o Morpheus, tá para face e tem o corporal, né? Cada um é uma ponteira diferente. Então, são agulhas que entram, soltam uma radiofrequência lá. Então, o que ela é? Um estimulador de colágeno, né? Eu tenho gostado, tá? Principalmente para o corpo. Para a face ajuda, é que a expectativa na face é muito grande também, né? Não chega a conseguir substituir uma retirada de pele? Não. É só a outra ponteira, sim. Qual? Tem uma ponteira menor do Body Tight para rosto. Isso. Aquela sim. Daí você faz para ajudar na flacidez, mas não, se tiver indicação de ritidoplastia, não vai melhorar muita coisa. Não, vai amenizar, né? Mas não dá para paciente esperar um lift facial só usando o aparelho. Agora, se é uma paciente mais jovem, né, um pouco só de flacidez, aí sim, aí fica bom. Certo. E no braço? Olha, no Porque braço... a gente está com uma chuva de bracinhos, né? Que saiu da abdominoplastia de um tempo atrás, acho que teve uma galera que fez, logo num boom da cirurgia plástica mais acessível, e aí engordou o bracinho. Não, no braço, antigamente, a gente tinha um receio de fazer, porque sobrava pele, né? E ficava aquela pele balançando, assim. Hoje, o Vaser já ajuda muito, né? Fazer essa retração, e o Body Tight também. Mas tem os casos que também não adianta. Aí é braquioplastia. Certo. Por exemplo, pós-bariátrico, né? Se é uma flacidez leve, dá para fazer. Ou uma paciente de lipo HD aí, sem flacidez, também dá para fazer. Como é a gente tem uma pergunta sobre a cirurgia bariátrica. São pacientes mais sensíveis a algumas técnicas? De repente, o que é tradicional
já funciona? Precisa de uma Depende revisão? da perda de peso, né? Você fala de abdômen. Isso. Depende da perda de peso. Se a paciente tem muita pele, perdeu muito peso, ela vai precisar de um abdômen âncora. Né? O que é o abdômen âncora? Fica aquela cicatriz aqui e aqui. Ah, doutor, mas por quê? Se fazer o tradicional, não adianta, porque a flacidez que fica aqui, você não consegue tirar só fazendo a tradicional. Então, ela tem flacidez tanto nos flancos como na região epigástrica. Então, por isso que você vai tirar aquele excesso de pele aqui também. Mas essas pacientes, normalmente, elas são bem, assim, conscientes, sabe? Elas não... Elas querem ter um contorno corporal, né? Elas não almejam, lógico, elas querem um melhor resultado. Mas elas não... Só de ter uma qualidade, de pôr uma blusinha, né? De pôr um maiô, que não vai aparecer cicatriz ali, para elas já está ótimo. Volta naquele assunto que nós começamos a conversar antes de entrarmos no ar, sobre o reparo ou o estético. Na verdade, é uma frase aí que um dos meus chefes lá falava, né? Que a cirurgia estética ela é a mais reparadora de todos e a reparadora é a mais estética, né? Então, no bariátrico, ela é uma cirurgia reparadora, mas acaba sendo uma cirurgia mais estética para elas do que uma paciente que está bem, está ali e quer só pôr uma prótese. Entendeu? Para ela não vai mudar tanto, mas para essa pós-bariátrica já vai mudar muito. Né? Que houve um sofrimento, de repente, de Com mobilidade. Certeza, com certeza. Autoestima, tudo muda de muito. É que a mudança é muito grande, né? Então, às vezes, você pega lá uma paciente que já treina. Nossa, quantas pacientes que eu já peguei que treinam, que vão lá e falam, mas você quer fazer mesmo, né? Nego muita cirurgia também. Se eu vejo que a paciente quer uma coisa além do normal, eu falo, ó, não vamos fazer, não vai dar certo, né? E tem aquelas pacientes, isso também foi um foco evolutivo nas minhas cirurgias, porque eu via que as lipo HD em paciente que treina ficavam muito boas, assim, né? Porque definia, ficava... E no começo eu falava assim, mas você quer fazer? Né? Por que você quer fazer? Fica na academia mais um pouquinho, você já está, né, como se tivesse feito cirurgia. E parte daquele ponto, igual daquele amigo que eu comentei. Né? Então, a paciente que treina tem um resultado muito legal mesmo. Então, eu comecei a fazer mais nessas pacientes que me procuravam também, que eu negava, aí agora eu falo assim, não, vamos fazer. É porque existe um estereótipo bem difícil de alcançar, que não é só com treino, é com muita dieta, suplementação, e uma vida que você vai ter que dedicar totalmente para academia, às vezes perde amigo, família, para ter aquele shape. O antissocial, né? Então é melhor fazer uma lipo, gente. Uma lipo HD, no puro Renúvel em vez. Eu brinco, eu vou na academia para poder comer, eu gosto de comer. Faz sentido, a gente tem visto os seus... eu brinco. O doutor agora cozinha e ele posta. Né? Porque ele pode comer Rapaz, e depois fazer uma lipo. Né? Só no trigo que a gente percebe, né, doutor? Mas só. Tudo bem. Minha avó era libanesa e, nossa, ela fazia muita comida. E eu lembro que eu era pequeno e, nossa, tinha que comer tudo, assim. Então, eu ficava muito com a minha avó. Eu via ela cozinhando, assim, eu adorava, né? Aí eu acho que eu peguei gosto por causa disso. Mas faz um sentido interessante, porque hoje a sociedade está num caminho inverso, né? Porque a gente consegue tudo mais rápido por um aplicativo, e aí você fica... A facilidade, né? E aquela essência de estar reunido, de ter uma frustração de um bolo que não cresceu. Isso, a massa ou não fermentou, né? Ou, de repente, que todo mundo assim, meu Deus, que delícia, eu sabia que você cozinhava. Essas coisas estão se perdendo aos poucos, né? Então, e é tão gostoso, né? Bom, tem quem gosta. Né? Doutor, para finalizar, eu gostaria de saber, assim... Hoje, o que mais aparece... Eu, inclusive, comecei a ter acesso aos seus trabalhos porque eu publiquei assim no grupo que eu queria saber. Porque eu acho incrível, lindamente lindo
eu não sei nem o que é aquilo, e tem um sinônimozinho meio pejorativo lá na internet. Dane-se, eu continuo achando lindo. 2 buraquinhos lindíssimos que fica no cóccix. Um dia eu vou comprar, porque não tenho, não sei se treina aquilo, eu ganho aquilo, se nasce com aquilo. E uma paciente sua veio ostentar uma silhueta, assim, de costas e cóccix e bumbum, assim. Olha só, o meu médico faz, eu fiz. Eu falei, ai, meu Deus, que linda! Postei e a gente... eu achei incrível. E foi quando eu comecei a ter um pouco mais de acesso aos seus trabalhos. Definitivamente, hoje, para você, esculpir parece mais interessante, porque é o que mais vem pra gente. É o que você tem mais gostado de fazer ou é uma casualidade? Eu tenho gostado bastante da Lipo HD, não vou negar. Mas eu gosto de todas. Eu acho assim, você tem que saber indicar, né, a cirurgia. Não, porque às vezes, por exemplo, uma paciente tem uma mama muito grande. Acontece muito isso no consultório. A mama muito grande. O que ela quer fazer? Ela quer tirar tudo aquilo lá e pôr uma prótese, né? Só que você tem que respeitar alguns limites, né? De circulação, da areola e tudo mais. Então, às vezes, você vai reduzir, vai pôr a prótese, não vai ficar bom, né? Vai cair, vai pesar, a pele já está flácida, já esticou, né? Então, às vezes, são cirurgias que é muito a prótese, né? Então, fala assim, não, então vamos em 2 etapas. A gente diminui o máximo que der, faz todo o cuidado, depois vai lá e coloca a prótese, né? Thalita, 90% não quer. Por quê? Ela viu que, lógico, ela não vai ficar com aquele colo de... Eu falo já na consulta, você não vai ter aquele colo de prótese, mas você vai ter uma mama natural. Só que ela percebe que ela está tão feliz que ela já não tem mais aquele peso, que a mama já está tudo bem. Para que ela vai colocar um corpo estranho se ela já tinha a própria mama para usar? Então, 90% não quer colocar. Até mais, eu acho. Eu não fiz certinho isso aí, mas pelo que eu tenho na minha cabeça, é até mais que 90%. Então, voltando à sua pergunta, eu tenho gostado muito da Lipo HD, principalmente por vários fatores, né? Você vai se aperfeiçoando, cada vez que você faz, você vê um detalhe, você consegue esculpir melhor, né? Lógico, depende muito ali para o HD da pele também. Se tem muita estria, tudo, vai ser difícil você ter tanta retração ali, né? Formar aquelas curvinhas do cóccix. Mas a indicação. Você pode me desanimar, doutor. Não, mas... Tá? Você está me desanimando. Não. Vocês vão ter que inventar um outro aparelho aí. Daqui a pouco vão me chamar de super sincero aqui. Super sincero. É que eu gosto de falar tudo mesmo. Não fico falando assim, não, vai ficar perfeito, não sei o que e tal. Não, é igual eu falei, você tem que saber indicar, né? E sabendo indicar, você vai ter um resultado legal, você vai ter aquela relação com a paciente. Não, doutor, você explicou realmente, não ia ficar um colo e tal. Agora vamos fazer então. Então, é tudo de conversar, de indicar. Mais lipo, prótese de mama, eu gosto bastante. Eu gosto de tudo. Que bom. Né? Mas é que a Lipo HD, a recuperação pós é bem legal também. Né? O paciente sofre aqueles primeiros 10 dias ali, depois vai embora, acabou, né? Praticamente. Já está indo para academia depois. Muda bastante a autoestima. Só que já é um pessoal bem específico também, né? Mais específico. As meninas que fizeram abdominoplastia, talvez num passado recente, podem voltar para fazer... Afinar suas curvas. Eu sempre falo isso, porque quando você faz abdominoplastia, tem uma região que você não pode abusar muito na lipo, né? Então, você tem que deixar um pouquinho mais, tem os vasos passando ali e tal. E, às vezes, ela volta e já faz a Lipo HD, né? Então, acontece. E tem paciente... tem tão bem, assim, graças a Deus, os resultados que é um refinamento ou outro. E complicações graves, doutor? É comum, acontece? É aquilo que a gente comenta, né? Você está trabalhando, né? Eu dirijo um Kwid. E eu nunca bati meu carro, mas já bateram em mim. E o meu esposo, ele dirige como uma senhora.
Eu nunca bati meu carro, ele fala pra mim, nunca bati meu carro. Eu falei assim, Aham. olha, eu estou no trânsito muito mais que você. Você sai de casa, entra no estacionamento da empresa e volta às 6 horas da tarde. É 1 milhão de saídas, meia saidinhas no horário de rush, né? Então, assim, a propensão, vamos falar em estatística e probabilidade de acontecer mais comigo do que com ele, que não usa muito, é maior. E Isso. como que funciona, assim, quando são situações um pouco mais complicadas, assim, graves? Eu acho que o médico tem que dar uma assistência para o paciente, tem que explicar o que está acontecendo, né? Tomar todos os cuidados e conduzir o caso, né? Não pode abandonar a paciente ali com uma complicação. Então, a, a consulta é igual a gente fala, tem que ter aquela relação médico-paciente, tem que ter aquela afinidade, né? Se a paciente já está esperando alguma coisa que já está pedindo alguma coisa que não vai dar certo, já não é uma paciente legal, né? Então, assim, se você tiver uma complicação, imagina o que vai ser de você, tá? Então, tem que estar tudo explicado, tem que pôr na mesa, ó, pode acontecer, igual está lá no livro. Qual que é o índice de complicação disso? Qual que é o índice de complicação daquilo? Não é nosso, é do livro, é estatístico, né? Igual você falou. E quanto mais você opera, maior a chance. Quanto mais você dirige, maior a chance de acontecer. Está exposto, né? Isso. O importante é não deixar é estar preparado para auxiliar, Isso. socorrer, né? Não abandonar a Não paciente. abandonar. Tá ali do ladinho dela. Maravilha. Né? Foi difícil, doutor, fazer essa 1 hora, que na verdade já passou um pouquinho. Ainda eu falei, nossa, 1 hora falar de lipo HD. Passamos 25 minutos. Eu falei, nossa, vai sobrar tempo. Gente, eu quero muito, muito, muito agradecer a presença do doutor Diego Eu que Tanuri. agradeço. As portas do Talenda Podcast estão abertas para você a hora que você quiser voltar Obrigado. e falar mais com as nossas queridas telespectadoras, seguidoras e pacientes. Seja bem-vindo. Meninas, eu quero agradecer hoje especialmente a Carmen Steffens, que me veste com essa roupa que está maravilhosa. Corre lá no Instagram, Carmen Steffens Londrina. Porque o verão tá aí, a gente quer o quê? Flores, cores e sair do cinza e ostentar as nossas barrigas chapadas. Opa! Quem comprou, né? No caso, eu comprei e estou sofrendo para manter com dieta. Porque é complicado, hein, doutora? Gente, vocês não têm ideia do que é comer uma uva. É difícil. E estufar, porque você tá tão chapada que uma uva faz diferença. Maravilhoso. Espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.